Opa, salve, salve, aí tá tudo certo? Vamos chegando com o nosso conteúdo diário com o apoio da KTO. Nesse vídeo eu quero te falar a respeito de uma conversa muito importante com um titular do Grêmio. Eu quero te explicar o porquê deste papo para que você entenda a situação deste jogador. Tem passaporte europeu em fase final para emissão. Você vai entender o que está acontecendo. E presidente do Grêmio deu a real sobre o último jogo da fase inicial do Campeonato Gaúcho e a respeito de contratação. Mas antes, aquele recado importante para ti, você que é bom de palpite, costuma se dar bem, o canal tem uma barbada. Faça o seu cadastro agora lá na KTO. Usa o cupom Daniel Oliveira, você vai ganhar 20% de free bet no valor referente ao teu primeiro depósito, ou seja, vai ter mais chance de brincar, mais chance de ganhar, enfim, mas não esqueça de usar o cupom Daniel Oliveira fazendo o seu cadastro na KTO. E esse 20% de free bet é referente ao teu primeiro depósito, hein, gente? Não esqueça disso. Vamos lá, tem uma conversa importante aí nos próximos dias com um titular do Grêmio e esta conversa, ela pretende estabelecer algumas questões, tomar conhecimento de outras que diz respeito ao zagueiro Pedro Jeromel, esse jogador que teve que passar por uma cirurgia. Ele teve uma lesão meniscal no comecinho de janeiro, no joelho esquerdo, e está todo esse tempo fora, teve prejudicado o seu trabalho de pré-temporada, mas é um jogador que está trabalhando para o seu retorno ao time gremista. Bruno Alves vem sendo o seu substituto e o Renato aguarda a situação do Jeromel. E essa conversa é para falar do processo de recuperação. Como está? Como o jogador vem se comportando? Até para que o Renato também tome mais conhecimento sobre, inclusive, a projeção de um retorno do Jeromel à zaga gremista. É um jogador que inegavelmente faz falta. O Jeromel, uma das referências, um dos líderes do Grêmio fora de campo, mas também dentro de campo. Tem um jogador especificamente que está em um processo final de emissão do seu passaporte com cidadania italiana, e é o goleiro Breno. E este é um passo extremamente importante, porque o Grêmio vê nos seus goleiros a possibilidade de negociar. Claro que a presença do Adriel agora no gol titular do Grêmio, e é importante dizer o seguinte, embora o Adriel esteja recebendo as oportunidades, não há ainda uma posição definitiva em relação a esta situação envolvendo o goleiro Adriel. Mas é aquilo que o Renato costuma dizer, que ele dá oportunidade aos jogadores e cabe ao atleta fazer valer uma sequência no time principal do Grêmio. E é justamente o que está acontecendo com o goleiro Adriel. O que eu tenho de informação é que ainda não foi passada a titularidade definitiva do goleiro Adriel aos outros dois goleiros do Grêmio que seguem trabalhando, buscando espaço de volta ao time. Tanto o Gabriel Grando quanto o Breno. Mas essa questão da emissão do passaporte europeu é um sintoma de que já se trabalha na perspectiva de negociar o goleiro Breno, quem sabe, para o final do ano. Claro que não estando na vitrine fica um pouco mais complicado. E esta é uma situação difícil, porque como o Grêmio entende que tem que negociar ou ele, ou o Gabriel Grando, ou até mesmo os dois goleiros, não estando no time titular, acaba não valorizando o produto. Mas dentro das oportunidades que vem aparecendo, até agora, o goleiro Adriel vem recebendo a preferência do técnico Renato em ser utilizado no time titular do Grêmio. O presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista no decorrer da tarde de hoje à Rádio Guaíba e o presidente falou sobre duas questões importantes. A primeira é de que o Grêmio
para o jogo final da primeira fase do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga de Erechim, deva ter um time formado por garotos, e algo que está sendo trabalhado no ambiente do Grêmio, até porque a mudança que poderia ocorrer, por exemplo, seria quanto à definição do adversário só na fase semifinal da competição. Em termos de tabela da primeira fase, não há uma alteração, principalmente depois da vitória do Grêmio sobre o Internacional no Clássico Grenal. E aí, a preservação, ela acontecerá, garotos receberão oportunidades, o Grêmio pode jogar inclusive com o seu time C, né? Jogadores jovens, enfim, que estão aí buscando um lugar que a gente sabe é muito difícil na realidade atual do Grêmio, no grupo principal, pelo fato do grupo estar inchado. Esses jogadores poderiam aparecer. Atletas que eventualmente vêm participando dos treinamentos. E aí, claro, resta saber qual será a estratégia, porque o Grêmio, por exemplo, tem um Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí desfalcaria a competição para ter alguns jogadores atuando, por exemplo, nesta partida que encerra a primeira fase do Campeonato Gaúcho. E até mesmo o Renato pode não treinar. Não dá para descartar esta possibilidade, principalmente depois da vitória do Grêmio sobre o Internacional no Grenal. E outro ponto muito importante da fala do presidente Alberto Guerra nessa entrevista, repito, à Rádio Guaíba, é referente a Michael. O Renato até disse que não tocaria no assunto, tem muita gente fazendo estardalhaço, e a coisa funcionou meio que como uma pressão. E o presidente deixou claro que não há condição de contratar o Michael até abril. Nenhuma possibilidade. Se vier a acontecer lá na frente, só com a entrada de um valor que o Grêmio não esteja contando, uma receita extraordinária, para que possa, sim, definir, junto com o Al Hilal, por exemplo, a vinda, né, o retorno deste jogador ao Brasil e, por consequência, a vinda para o Grêmio. Então o presidente praticamente coloca, né, praticamente não, vamos ser francos, ele coloca um ponto final nesta questão, que é um desejo do técnico Renato, que daqui a pouco pode mudar. Talvez o Grêmio possa até mesmo pensar ali na frente em trazer mais um meia, à medida que o Grenal deixou uma situação muito clara, o plano A e o plano B. Eu me lembro que até coloquei isso na Rádio Bandeirantes. Puxa, mas eu gostaria de ter perguntado ao Renato qual seria o plano A e qual seria o plano B. E a escalação do Grêmio no Clássico Grenal deixa claro que o Renato, em relação aos dois jogos anteriores, contra o Novo Hamburgo e contra o Campinense, estabeleceu ali, pelo desempenho do time, uma nova maneira do Grêmio jogar. Claro que tem coisas que precisam ser ajustadas, principalmente o número de gols que o Grêmio perdeu, tanto no jogo contra o Campinense, como na partida de ontem contra o Internacional. E olha que o Grêmio fez 6 contra o Novo Hamburgo e também perdeu oportunidades. Poderia, inclusive, ter feito mais do que os 6 que ele acabou marcando contra a equipe do Vale dos Sinos. Muito obrigado a você que chegou até aqui, dá o like, isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo, cola lá na KTO, aproveita, se você não está inscrito, te inscreve no canal e também ativa as nossas notificações, tá certo? Fui!